Eu sou Jane Nascimento do canal Mundo Sem Drogas e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês o que significa a palavra psicofobia. Psicofobia se trata do preconceito ou a discriminação que em relação às pessoas que têm transtornos mentais ou deficiências mentais. Os dependentes químicos, eles se encaixam nesse conceito, né, de pessoas que têm transtornos mentais. A dependência química é uma doença considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, progressiva, fatal e primária, né, porque através dela surgem outras doenças. E ela é considerada um transtorno mental, ela causa um transtorno mental. Existem muitos outros tipos de preconceitos, de discriminações, né? E a psicofobia não é muito conhecida, não é muito divulgada, não é muito falado sobre isso. Então, às vezes as pessoas cometem a psicofobia e não sabem que estão cometendo um crime. Porque a psicofobia, ela está prevista na lei como crime. Então, é um crime da cadeia, né? Mas o que acontece? Quando se comete um crime contra o negro, por exemplo, né? Quando se comete o racismo ou a homofobia, né? Que é o preconceito contra os homossexuais e assim por diante. Essas pessoas, elas têm voz, elas falam, né? Elas gritam, elas abrem processo, elas têm voz, elas falam por elas se defendem. Já o dependente químico, eu já não vou nem falar aqui daquela pessoa, daquele indivíduo que tem problemas mentais, independente da dependência química, né? Esse é outro caso. Tá tudo incluído na psicofobia, né? No termo, tudo se encaixa ali, mas a gente vai falar do dependente químico, porque quando você comete um preconceito, uma discriminação contra um dependente químico, você está praticando a psicofobia. Entendeu? A diferença é que o dependente químico, muitas das vezes, principalmente aqueles que estão lá no fundo do poço, que estão em situação de rua, ou mesmo que não estejam em situação de rua, mas que já perderam tudo, né? Já perderam o respeito das pessoas, já perdeu a família, já perdeu tudo que tinha dignidade, né? A autoestima está lá embaixo. Então essas pessoas não têm voz, sabe? Porque elas já estão tão para baixo, já estão tão diminuídas, elas mesmo se diminuem, né? Elas mesmo já se sentem tão diferente das outras, né? Tão isoladas das outras pessoas. E quando elas são tratadas com esse preconceito, com essa discriminação, elas não têm voz para falar, ou não têm, sabe assim, não tem aquela iniciativa de poder falar, de poder brigar e de falar, olha, você está cometendo um crime, eu vou te processar por isso, entendeu? Então, a própria doença já deixa a pessoa numa baixa autoestima muito grande, sabe? Já deixa a pessoa sem dignidade e ela não tem amor próprio. Então, ela não tem essa voz, né? Ela não tem essa iniciativa de falar, de brigar por conta disso, né? E as pessoas se aproveitam, né? O simples fato de você falar assim, ô seu nóia, entendeu? Uma simples frase assim, você já está cometendo a psicofobia, né? Isso é de menos, né? Chamar o outro de nóia é o de menos. Eu estou só dando um exemplo aqui bem superficial mesmo, mas a gente vê coisas horríveis, né? Pessoas tratando o dependente químico de uma forma assim que não se trata ninguém dessa forma, né? E elas não sabem que se trata de um crime. E na maioria das vezes, nem mesmo o dependente químico sabe disso, né? Que ele está amparado pelas leis, que ele pode recorrer, que ele não pode deixar ser tratado dessa forma, não é mesmo? Então,
É isso, a psicofobia é um crime, é o preconceito, a discriminação com as pessoas que têm problemas mentais, que têm deficiências mentais, né, transtornos mentais. E o dependente químico se enquadra nesse termo aí, né? Não sei se é bem isso essa frase, essa palavra que eu tenho que dizer, mas ela se encaixa nisso. Então, gente, vamos tomar muito cuidado, sabe? Assim, quando a gente for se referir a algum dependente químico, quando a gente for tratar ou lidar, vamos ter tato, vamos cuidar, ter cuidado com as palavras, né? Porque a gente pode estar ofendendo, a gente pode estar magoando as pessoas. E ao invés disso, a gente tem que ajudar. Se a gente não puder fazer nada, então a gente deixa quieto também, não faz nada para piorar a situação, né? Porque quando a gente comete a psicofobia contra um dependente químico, principalmente, a gente não está ajudando, a gente só está piorando a situação daquela pessoa. A gente está deixando aquela pessoa mais para baixo ainda, está deixando aquela pessoa pior do que ela já está. Até porque ela não tem voz para se defender. Quando você for tratar mal um dependente químico, lembre-se que você pode estar cometendo um crime, né? Além de que o dependente químico não precisa desse tipo de tratamento. Ele precisa de ajuda, ele precisa de tratamento, né? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que aquele dependente químico, aquela pessoa que está na dependência química, né, que está fazendo uso de drogas, que está naquela compulsão, né? Aquela pessoa tem problema, ela tem um problema psicológico, psiquiátrico, ela tem uma história de vida, ela tem uma família, né, por trás, ela tem um problema sério, grave, que precisa ser tratado. Gente, tá dado o meu recado. Não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar aqui nos comentários, né, o que você achou do vídeo, o que você achou da vinheta. Não sei se vocês perceberam que eu coloquei uma vinhetinha aí no início do vídeo. E deixa um comentário aí embaixo, me fala o que vocês acharam dessa vinheta e do vídeo em geral, ok? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.